também o estudo pela gravação aqui conosco, né? E também na Semana Santa, na semana que antecede a Semana Santa, a Lúcila de Fortaleza vai estar conosco, né? Então vocês vão ter a alegria de se lembrarem dela também, né? Então vamos lá. Como é que está o exercício de trabalhar com essa transição de uma dimensão para a outra, dentro do nosso psiquismo? Como é que está o seu? Muito bom. Olha, está indo bem, né? Está indo bem? Consigo sentir a diferença. Muito bem. Vocês estão sentindo isso também? Consciência, né? Consciência, isso mesmo. Então, muito bem. Eu já contei para vocês, a André está falando que fazer o exercício da morte é uma coisa muito difícil para nós, né? Por isso nós estamos aí trabalhando para usarmos transição de uma dimensão para outra. Porque o termo morte, que nós já vimos que não simboliza exatamente o que acontece, ainda é para nós constrangedor, não é? É igual o nome de algumas enfermidades, algumas profissões. Fulano é coveiro, fulano é psiquiatra, psicólogo ainda está no meio termo, né? Mas quando falamos assim, já imaginamos como aquelas pessoas, criamos no nosso campo mental algumas imagens, não é isso? Então aqui nós vamos continuar trabalhando o nosso tema da semana passada, que é... Vou voltar aqui. Vamos lá no seguinte, desencarnação do Agora não sei qual que é adiante e qual que é atrás. Bom, essa, né? Então ele está falando para nós que o câncer equilibra não só a nossa própria maldade individual e pessoal, mas ele equilibra parte da maldade geral que precisa ser transformada, que precisa ser transmutada. Lembram-se disso? Mas essa enfermidade não tem apenas essa função de equilibrar a maldade antiga, seja do homem, seja da humanidade em geral. Essa espécie de fogo, ele na realidade libera uma substância luz que existe no centro de cada átomo físico do indivíduo. Olha que informação extraordinária para nós. Ele está dizendo que a enfermidade, o câncer, ele libera uma espécie de fogo, uma substância luz que existe no centro de cada átomo físico do indivíduo. E ele vai contar para nós como isso se dá. E libera, inclusive, a luz das contrapartes sutis destes átomos que existem nos outros níveis da consciência. E se nós tivéssemos a clara compreensão do que se passa durante esse processo, durante uma enfermidade desta, nós, se tivéssemos essa consciência, nós poderíamos até sentir, poderíamos perceber durante o processo toda a luz dos nossos átomos e toda a luz do nosso corpo se liberando. Estaríamos expressando exatamente um corpo sutil, né? Liberando essa energia, essa substância de luz através da enfermidade. Então é uma liberação, um fogo para nós, um fogo físico, é um retempere, como diz o Evangelho. Ele retempera a substância, ele transforma. A gente até fala disso, eu fui tomado por um fogo, né? Aquilo queima, libera uma outra substância. Então ele está dizendo para nós que essa enfermidade, ela libera uma substância de luz transformadora. Isso é uma possibilidade do nosso organismo como um todo, vai acontecer em cada átomo de nossas células. E vai liberar
essa substância de luz? Vai queimar a nossa condição kármica, manifesta através da enfermidade. Compreenderam? Pergunta. E como é que fica as pessoas que estão próximas dessa pessoa que está passando por essa situação? Pois é. Qual é o papel delas? Faltou a aula, Celina. Nós já falamos várias vezes do papel das pessoas que acompanham qualquer um de nós em enfermidade, seja elas quais forem essas enfermidades. O papel de quem está junto é o papel do socorrista do amor cristão. É o treinamento de nosso coração, compadecido com o outro, em aprendizado para si próprio. Este é o papel do socorrista. Ele está ali oferecendo de si mesmo na condição de aprendiz, para aprender também a lidar com aquilo dentro dele. Nós já vimos, e ele disse isso num outro momento, que se não manifestarmos nessa encarnação essa doença, o câncer, em alguma de nossas encarnações, nós haveremos de manifestá-la, porque ela tem a ver com o acúmulo, com a manifestação dessa maldade em nós. Maldade que toda a humanidade vivencia ainda. E aqui ele dá até uma ideia para nós. Ele diz, e libera inclusive a luz das contrapartes sutis desses átomos. Contrapartes quer dizer que tem uma parte e uma outra parte. Não é assim? A contraparte da luz é a sombra. A contraparte da sombra é a luz. A contraparte do corpo físico é o espírito. A contraparte do espírito encarnado é o corpo. Entenderam isso? Então ele fala que libera inclusive a luz das contrapartes. Ou seja, nós vamos transformar aquilo que se encontrava em nós ainda em sombra, em trevas, ligado à nossa maldade praticada nesta ou noutras encarnações. Vamos dizer com sinceridade, nesta e em outras encarnações, não é isso? Através dessa luz que queima, que libera de cada átomo de nosso corpo, na porção saudável e na contraparte dela. Entenderam isso? Poderíamos dizer que isso faz parte da nossa própria purificação a nível físico e espiritual. Entendeu? Entendeu, Eli? Quando nós temos a possibilidade de conviver inteligentemente com essa enfermidade, ou quando nós temos a possibilidade de compreender tudo aquilo que está se passando nas nossas células, nós vamos ver que uma grande parte do incômodo e uma grande parte da dor física e da dor moral vai se resolver de uma outra forma. Por que vai resolver de uma outra forma? O que vocês acham? Por que vai resolver de uma outra forma? Aceitação, tranquilidade. Quando nós temos a possibilidade de conviver inteligentemente com essa enfermidade, como é que seria? Como é que eu vou agir de forma inteligente com uma enfermidade, seja ela qual for? Todos nós temos dor de cabeça, dor no corpo, né? Na coluna, né, Denise? Temos várias dores. Vocês já procuraram conviver inteligentemente com a dor? Estou tentando. Com a dor de cotovelo? Essa é difícil. Com a dor? Não é? Com a nossa dor de pobreza espiritual, com a nossa dor de separatividade de Deus, que é nossa, né? Nós criamos essa separatividade. Conviver com isso, como é que seria para nós? Geralmente, na nossa mente
mais humanizada, ela procura esquecer a dor. E criamos ao longo dos tempos uma porção de recursos, a própria medicina, o próprio psiquismo, recursos humanos, para nos aliviar da dor, se possível, assim como melhorá-la. Vocês lembram da propaganda do melhorá-la? Um segundo depois, você não tem mais dor. Era a promessa, não era assim? Desse medicamento. Também o Doril, né? Tomou Doril, a dor sumiu. Então a dor física, nós queremos separar, acabar com ela. Mas o que fazer com a dor moral? O que fazer quando nós inteligentemente compreendemos que uma enfermidade se manifesta no nosso corpo físico e espiritual? Pode ser através do nosso corpo mental, físico e emocional, não é? A enfermidade nos atinge os 5 alpendres, os 5 sentidos, podendo alterar funções orgânicas, emocionais e psíquicas, não é? Então, esses aspectos, o que fazer quando eu tenho uma compreensão inteligente? Até porque eu sei que foi eu mesma que produzi aquela enfermidade. Como eu sempre digo aqui para nós, né? Nós dizemos assim, eu fiz uma gripe, eu fiz essa dor de cabeça, eu fiz esse câncer, eu fiz essa enfermidade qualquer que seja. Então, como que eu fiz isso? De forma inteligente. Se eu fiz, eu também tenho remédio. A contraparte disso. Não tem? Está em mim aquela solução. É isso que os recursos alternativos de cura física e espiritual estão trabalhando. Recursos em mim mesma. Porque a gente fala assim, eu fui ao médico, mas ele até hoje não resolveu o meu problema. Não é assim que a gente diz? E procuramos um outro médico capaz de resolver também o nosso problema, na nossa ilusão de que o recurso externo é que vai realmente atuar na minha dificuldade interior. E esse processo se alonga através de todo o percurso da nossa humanidade até então, quando, por conhecimento, começamos a despertar para uma maneira inteligente de trabalhar com as nossas enfermidades. Sejam elas quais forem, porque cada individualidade desenvolve a enfermidade compatível consigo, não é? Às vezes temos a mesma enfermidade, com sintomas diferenciados para cada paciente, para cada indivíduo, não é? A minha dor de cabeça provavelmente é diferente da dor de cabeça de muitos de vocês. Às vezes são semelhantes. Não é assim? Então, a forma inteligente é eu encontrar a contraparte daquilo. É eu descobrir em mim a função que ficou em desequilíbrio e trabalhar para o equilíbrio dela. Essa consciência talvez nos adiantasse o processo de melhoria física e espiritual. Porque nós podemos melhorar muito numa encarnação, passando por uma enfermidade que nos causa dor física e dor moral. E se nós lembrarmos das palavras da Beth, da psicografia, ela diria, bendita dor. Se eu tivesse podido aproveitar essa dor, se eu tivesse podido entender essa enfermidade,